todos. Vamos acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel. Ir e ensinar. Na psicografia de Chico Xavier, Emmanuel vai comentar esta passagem, está em Mateus, este versículo. Portanto, ide e ensinai. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no mundo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não também porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Vamos unir os nossos pensamentos. Pacificando o nosso coração. Hoje, em manhã especial, em que estamos todos imbuídos do desejo de sentir a presença de nosso Mestre, fixemos o nosso pensamento na figura excelsa de Jesus. Um olhar amigo, um sorriso benevolente para conosco, os cabelos a tocarem ligeiramente os ombros, suave harmonia pelo seu todo, rosto iluminado. Sentimos-nos tão bem, Jesus, em tua companhia, pelo amor que nos transmites, pela paz com que nos envolve. Desejamos, querido amigo, todos nós, nesta manhã, que inundes este espaço com a harmonia, com a paz que reconhecemos vem de tuas orientações. Motivos diferentes nos unem aqui nesta manhã, mas todos eles levarão ao mesmo, na busca sincera da nossa melhoria, para encontrarmos em Ti as ferramentas necessárias para caminharmos com segurança, livres de muitas amarras. E como estamos nessa sintonia, aproveitamos para rogar-te em favor de tantos quantos ainda
vivem em guerra particular, espalhando a cisânia à sua volta, por vezes em família, por vezes nas coletividades. Mas hoje, mergulhados na terra, sabemos, Jesus, que é a oportunidade de renovação de cada um, e por isso todos estamos no mesmo caminho. Envolvei-os como nos envolve neste momento, nesta harmonia que nos convida à harmonização da paz em nossos corações. Assim iniciamos o singelo encontro desta manhã. Muito obrigado, Jesus. Já dá para desligar aí no telemóvel? Já deu para desligar? Já? Nós estávamos a fazer uma chamada espiritual, não é? E depois entram as chamadas na terra. Quem tiver aí o telemóvel com som, por favor, pode tirá-lo, está bem? Agradeço imenso. Muito bem. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? Então hoje somos mais testemunhas, não é? Não é de Jeová, não é isso? Somos mais testemunhas. Optamos por encontrar um ambiente em que nos permita o estudo, o companheirismo, a fraternidade. Lembramos do seguinte: em primeiro lugar, nós não vamos sair daqui riquíssimos em conhecimento, mas vamos sair com o coração cheio, que é isto que importa. Nós teremos uma semana pela frente, temos toda uma jornada pela nossa frente e precisamos buscar o quê? Essa energia recentrada nos valores, nos nossos conceitos do dia a dia. Vocês estão a ver essa imagem, não é? Ela está mais infantil, não está? Está mais levezinha também. Não é que as outras sejam pesadas, não é isto? Alguns de nós pensamos nos filhos, outros pensamos nos netos. Mas é tão bom pensar nas crianças como quem acende claridades no futuro, educá-las assim. Porque deixamos de olhar para os nossos filhos ou para os nossos netos como partes de nós, que não são. Nossos filhos não são partes de nós. Nossos filhos nem são nossos. Eles são de Deus. E eu posso transportar isto também de outra forma, não só para os descendentes, mas também para os ascendentes. Nossos pais, em boa verdade, eles não vivem a nossa vida e dão sempre o melhor que têm para nos dar. Não tenhamos dúvidas. Mas eu tive uma dificuldade ou outra. Foi o que cada um encontrou dentro de si de melhor para nos dar. Então, acender claridades no futuro com as crianças também implica que nós olhemos para o nosso lado infantil e coloquemos claridades também em nosso coração. Crianças são espíritos, são pessoas como nós. Mas fixar isto, porque muitas das vezes nós discutimos, chateamos-nos, aborrecemos com os filhos, com os netos. Sabem para quê? Para nada. Porque não é preciso que nos aborreçamos. Lembremos-nos de Jesus. O que é que Jesus fazia? Jesus não tinha o mesmo discurso para com todos. Ele falava de forma mais veemente com aqueles que precisavam despertar e falava de forma amorosa, quase como uma mãe, para aqueles que necessitavam de harmonização, de consolo para as suas almas. Então, está aqui um trabalho para nós pensarmos quando olharmos para uma criança, seja que relação tenha conosco, não importa, como quem acende claridades no futuro. Tão simples assim, está bem? Muda muita coisa, ok? Quero só relembrar que nós temos um serviço que valorizamos bastante. Hoje trouxemos a nossa figura de Francisco Xavier em um momento em que ele está próximo à China, apontando seus desejos. Ele escrevia muito para o clero aqui na Europa, nos jesuítas ou na Companhia de Jesus, se quisermos. Mas, acima de tudo, a mensagem aqui é dizer que a Biblioteca Francisco Xavier está a fazer 10 anos de atividade. Portanto, caso necessitem, tem algum livro, que não queiram ler em PDF na internet, hoje é tudo muito mais fácil, não é? Mas é preferível, muitas vezes, ter o livro, e o livro está à disposição através da Biblioteca Francisco Xavier, com a Carolina. Carolina, hoje é um dia especial, um presente, acho que não sei se toda a gente conhece. Por favor. Acho que ainda não. Vamos apostar.
Muito bom dia a todos. Eu acho que nos conhecemos todos. É só para relembrar, então, que após a sessão pública estarei à disposição de quem precisar de procurar algum livro também, de acordo com a disponibilidade da biblioteca, certamente. Então, serão bons. Hoje está na última sala à direita. É itinerante, a nossa biblioteca é itinerante, eu já tinha dito isso, né? Vai variando. Muito bem. Meus amigos, hoje é um dia de Páscoa e há muitos pensamentos sobre esta data. Essencialmente, enquanto espíritas, nós não comemoramos uma Páscoa. A Páscoa, e isto é sobejamente conhecido, nem é por aí que eu vou hoje conversar e vamos trabalhar em conjunto neste ambiente espiritualizado, que no fundo comemora a saída do povo judeu sob o guante aparente dos egípcios. Então é comemorado, todos os anos eles comemoravam, ou comemoram, esta passagem, eu quero dizer Páscoa, né? Pechá. E é curioso porque depois, como foi muito marcante também na história do Cristo, o cristianismo, depois pelas suas linhas, quer romana, quer no futuro como evangélicos e por aí fora, tem essa data como uma referência e muitas vezes comemorativa. Na doutrina espírita não é questão de comemoração, é questão de reflexão. Há alguns muito, eu vou chamar puristas, que dizem, não, a doutrina espírita não deve estar a tratar desses assuntos porque isto é um ritual. Não é nada disso. Pura e simplesmente é importante que nós tenhamos marcos no tempo, marcos temporais, para refletirmos sobre as coisas. Por isso até que a própria humanidade, através de diversos órgãos, cria o dia disto, daquilo outro, para refletir sobre os temas. E é isto que vamos tratar. Nesta altura, quando... Eu não vou entrar no detalhe da história, está bem? Propriamente. Vou começar por um ponto que é importante. Quando Pilatos apresenta Jesus, ele diz simplesmente isto: eis o homem. E Pilatos, apesar dos enganos daquele momento, ele acabou por proferir uma frase extremamente filosófica. Ele não apresentou Jesus como o rei naquele momento. O rei não o apresentou como condenado, o julgado. Ele disse, eis o homem. Naquele momento, o que ele fez? Ele colocou Jesus na condição da humanidade inteira. Se nós pensarmos, quando ele diz, eis o homem, é a pureza, é a coisa mais simples. Está lá um ser humano. E Jesus, naquele momento, tem um ensino muito grande para nós, que é, ele estava preso, fisicamente falando. Mas nós vemos por todo o processo que, em boa verdade, ele estava livre, enquanto todos os outros estavam presos aos seus atavismos, aos seus receios, à sua pretensa capacidade de poder e domínio sobre os outros, absolutamente temporais, e Jesus estava livre. Tanto é que, em dado momento, o soldado bate no rosto de Jesus, e Jesus não se revolta, não tenta revidar, não reclama. Ele, amando e livre, ele aponta o seu olhar, ou fita com o seu olhar, o soldado e pergunta-lhe, por que me bateste? Então Jesus, ali, acorrentado, preso, com coroa de espinhos, humilhado por nós, enquanto encarnados, e até na espiritualidade, pode-se pensar em alguma coisa dessas, ele estava livre. Absolutamente livre. Ele não se deixou envolver por aquele barulho, pelo ruído, por aqueles sentimentos muito contraditórios. Ele pura e simplesmente perguntou-lhe, por que me bateste? E reza, eu vou dizer reza a história, através da literatura espírita, porque os testemunhos espirituais estão muito vivos. Nós podemos não ter ouvido muitas coisas, nem percebido,
Mas a espiritualidade, a envolvência, lá estava. Eles são seres humanos, como nós. E temos essa possibilidade de receber notas como estas. Então, disse que, nesse momento, o próprio soldado revê a sua vida. Naquele momento, ele fica embaraçado com a simplicidade de Jesus. E ele sentiu que Jesus fez uma pergunta honesta. Ele não reclamou, não é como nós que diríamos: por que me bateste? Não, é por que me bateste. Fala-lhe a alma. Então, na sua memória, na sua mente, surge-lhe a esposa com dificuldades, a dificuldade em sustentar a família, os filhos com problemas porque ele não tinha grandes condições de auxiliar, a doença no lar e a sua incapacidade em resolver isto. Era este momento em que o soldado bate em Jesus. Ele não quer bater em Jesus. Ele deixou que a sua revolta assomasse e ele tivesse aquela saída para explodir com as suas emoções ou torná-las comuns. E Jesus vem ao imo de cada um de nós. Então, quando diz, eis o homem, claramente era o homem livre, apesar de todo aquele processo que envolvia. E pensando nisso, como é que Jesus verdadeiramente nos libertava? Conhecemos a história de Jesus pelo ponto de vista muito marcante das curas. Muitos de nós vimos na casa espírita ou qualquer outro lugar religioso, numa primeira fase, e é fácil perceber porquê, que nós viemos buscar algo para nós, enquanto interesse particular. Queremos curar-nos disto, daquilo outro, resolver problemas financeiros, emocionais e por aí adiante. É normal, buscamos esse auxílio. E Jesus é o primeiro a nos convidar. Vinde a mim, vós que estáis cansados. E quando encontramos Jesus lidando com pessoas que pediram para voltar a ter vista, que eu veja, outros aleijados, outros com problemas de lepra, fosse como fosse, inúmeros casos em que Jesus foi curando e ficou relatado esse processo. Mas há uma cura que nos escapa, que é a cura permanente, aquela que nos faz hoje estarmos aqui nesta manhã. Então, neste conjunto de história que está viva, um dia falaremos sobre isso, mas a história está viva, pode ser visitada do ponto de vista espiritual. O que é que faz o espírito Leon Tolstói, um grande escritor, mas em espírito ele já era uma pessoa muito dedicada aos seus semelhantes. Ele teve problemas na vida em que ele tinha tudo, materialmente falando. Mas ele entra num processo, eu vou chamar de depressão, na altura não era esse nome que se dava, né? E ele vai redescobrir o Jesus da infância e ele começa, ainda enquanto encarnado, a demonstrar a sua afinidade com os valores do Cristo. Em espírito, através da mediunidade de Célia Xavier Camargo, não aparece aqui o nome, né? Mas o livro é este, A Eterna Mensagem do Mundo. O que faz Leon Tolstói? Vai buscar testemunhos da altura que não aparecem nos Evangelhos e demonstra essa outra cura, que normalmente não ficaram registrados, porque não causava espanto. A cura da alma. Então, num desses testemunhos, Leon Tolstói vai trazer, porque ele faz entrevistas, e vai buscar a história de um jovem. São muitos os testemunhos, mas eu vou trazer este hoje em especial, porque a história dele ensina-nos muito. Então era um jovem que nasceu com uma série de problemas físicos. Ele era de baixa estatura, assim, tronco largo, braços muito longos, desconexos até com o equilíbrio, a harmonia do corpo. Quase não tinha pescoço e tinha assim as órbitas, os olhos nas suas órbitas como que balançavam. Ele tinha um ar muito estranho. Era surdo. Era mudo também, por consequência, não conseguia articular palavras, então ele grunhia. Ele contava, nesta altura,
cerca de 25 anos. Já havia passado uma infância difícil, naturalmente, porque recordemos-nos que quando nasce, ou quando nascia uma criança com deficiência, àquela época e durante muitos séculos, e até hoje em muitos locais, em muitas sociedades, melhor dizendo, uma criança com deficiência era culpa da mulher. Então imaginem uma mãe olhar para o filho a pensar: eu cometi erros na minha juventude, então está aqui o fruto. Ou seja, ele sendo a manifestação dos defeitos da própria mãe, a mãe não o suportava. Olhava para ele e via o seu passado. O pai era absolutamente indiferente, ele tinha 2 irmãos que também zombavam com ele. Para termos uma noção do respeito por Jazão, no seu processo, ele vivia num tugúrio, assim, uma enxerga. São aquelas casinhas que se fazem, tipo garagem, eu vou até exagerar, mas seria mais ou menos isto: colocar uma caseta ao fundo do quintal, e era lá que dormia Jazão, porque não o queriam dentro de casa. Era uma família com pouquíssimas posses. Então Jazão, com 25 anos, está a viver a época do Cristo. E ele tinha uma coisa também muito curiosa. E é interessante percebermos isto, porque a espiritualidade, e muitos, especialmente Raul Teixeira, gravou na minha memória uma vez em que ele disse que era preciso aprender a olhar para além da forma. Aprender a olhar para além da forma. Então Jazão causava medo nas pessoas. Por causa daquele jeito, ele como não falava, ele grunhia. Então as crianças o apedrejavam, os desocupados ofendiam-no. E ele vivia naquele mundo em que ele era absolutamente rejeitado por tudo e por todos. Só que havia uma questão curiosa, é que ele raciocinava perfeitamente. É um ser humano com o seu raciocínio na perfeição. Entretanto, ele ia suportando aquilo e ele se perguntava: mas por quê? Por que eu tenho esta forma tão diferente? Então, quando as crianças o apedrejavam, por exemplo, ele, para parar de ser apedrejado, o que é que ele fazia? Ele corria atrás delas, grunhindo, e depois não lhes queria fazer mal. Parava. Ou seja, ele queria manter o seu campo de ação bastante, pelo menos o mais livre possível, para não ser admoestado constantemente. Então, quem visse à noite, nas frestas da janela, aquela luz do luar, iluminar um bocadinho aquilo, ver-se-ia o que? As lágrimas de Jazão. Porque era um ser humano. Ele não compreendia aquele processo, e aquilo doía-lhe. E, entretanto, ele foi crescendo nessa situação, até que, certa feita, andando ali no meio da sua aldeia, ele vê uma movimentação estranha. Ele vê pessoas assim a conversarem, a falarem, e ele, como não ouvia, percebia só que havia um movimento diferente. Nessa altura, ele interessou-se naquilo, porque era mesmo constante. E ele resolveu ver o que é que estava a acontecer e começou a acompanhar algumas pessoas que, depois de conversar, iam todas para o mesmo lado. E ele lá resolveu acompanhar. E Jazão, então, vai pela estrada e a multidão começa a adensar-se. E ele o que é que faz? Espera aí, as pessoas têm medo de mim, volta e meia procuram me afastar. Então o que é que ele fazia? Ele mesmo andava afastado das pessoas, mas depois eram tantas que ele já não conseguia. Já era muita gente. E ele estranhou, principalmente, o ambiente à sua volta, porque aquelas pessoas não se aborreciam com ele. Não ficavam chateadas, não pediam para ele se afastar. E ele foi andando. Até que teve uma senhora que lhe deu um naco de pão. Percebeu-se que ele tinha fome e deu-lhe um naco de pão. Ele vivia de esmolas, era assim que ele acabava por se alimentar no seu cotidiano. E ele vai caminhando, a multidão vai se adensando, até que as pessoas param. Ele, como não percebia o que estava acontecendo, o que ele fazia? Ele fazia o seguidismo, ia seguindo aquele pessoal. E ele viu as pessoas começarem a sentar-se. Ele disse: olha, não sei o que está a acontecer, vou me sentar. Sentou-se, ali ficou, esperou alguns minutos, e ele notava que havia ali alguma ansiedade, né? As pessoas estavam... Aquele ruído da vibração à sua volta aumentava, e ele captava aquilo. Até que, de repente, começa a vir um grupo de poucas pessoas, se aproxima e toda a gente volta a olhar para eles. E surge uma figura majestática.
E ele ficou impressionado. Era um homem de estatura mais elevada do que o comum, do que aqueles que o acompanhavam. E quando ele olha para aquela figura, a imagem é mais ou menos esta. A transparência desta figura, eu vou dizer transparência, era tal que, como que se o sol respingasse nos seus cabelos e brilhava, que lhe dava ainda muito mais espanto àquelas pessoas. Toda a gente ficou magnetizada. E não pensemos nós que esse profeta que por ali andava, ele fez um sermão, ele falou uma vez, ele falou muitas vezes. Esse profeta andava de terras em terras, e é por isso que as pessoas andavam ali a perguntar-se e a querer saber, era um profeta novo e por aí fora. E Jasão, bom, o que vai acontecer? Ele notava que havia alguma diferença no ambiente. Eis que aquele profeta, aquele rabi, que ele não sabia quem era, começa a falar. E por algo que ele não sabe explicar, mas hoje nós conseguimos perceber, ele entendia o que esse profeta estava a dizer. Ele sentia que não ouvia com os ouvidos, mas ele entendia perfeitamente. E era tanta gente que ele olhava à volta e percebia-se que toda a gente estava atenta ao que esse rabi estava a dizer. O processo vai passando, ele vai compreendendo e ele escuta. Bem-aventurados vós que tendes sede de justiça, porque vós sereis saciados. Bem-aventurados vós que sofreis, pois que sereis consolados. E ele ouvia aquilo. E cada uma daquelas palavras, dentro da injustiça que ele sentia no seu coração, naquela sua vida, ele dizia, isto é para mim. Eu não percebo o que está a acontecer, mas isto é para mim. Então aquilo foi lhe tocando a alma e as lágrimas vinham-lhe aos olhos. Já não era na noite, sozinho, era ali. E ele sentiu aquelas energias a passarem, ele sentiu-se cada vez mais aliviado. E olhando à sua volta, todos também estavam muito emocionados. E sentiam que aquela presença luminar daquele ser que ele nunca tinha imaginado encontrar, dada a sintonia que também ele desejava, né? É natural. Muitas vezes nós falamos e ouvimos falar de Jesus e estamos frios para a sua presença. Então ele foi se deixando enlevar por aquelas palavras que lhe tocavam a alma. Em dado momento, há um burburinho, pessoas aproximarem-se daquele rabi. E o que é que estavam a fazer? Iam buscar as curas, depois de ter ouvido aquela preleção a respeito de um mundo diferente, de um reino de Deus, que Jasão não percebia nada daquilo anteriormente, mas sentiu que aquelas palavras eram para ele. E ele foi vendo que depois havia ali mais algum burburinho, mas ele não quis se aproximar. Por quê? Porque ele tinha vergonha dele próprio. Ele dizia, eu vou para lá, né? Quem sou eu para chegar perto desse rabi? Muita gente foi lá cumprimentá-lo e por aí adiante. Passado um bom tempo, Jesus então recolhe-se, estamos a falar de Jesus de Nazaré, obviamente, recolhe-se e vai com seus discípulos, sai. E ele pensa, bom, eu já não tenho nada para fazer aqui, vou embora, mas a pensar naquilo. E também a pensar, como é que eu consigo entender o que ele dizia? De alguma forma, ele percebeu que não eram seus ouvidos. E aquilo começou a lhe causar ali alguma impressão, e ele levou coisas novas. É como se ele tivesse renascido em vida. Ele estava morto para a vida. E ele pega a estrada. E de repente ele começa a ouvir, porque ele captava muito bem as vibrações, não tendo a audição, e ele sentiu que havia um burburinho atrás dele. Mais ruído, mais pessoas a pisar, e ele olha, quem vem lá? O tal Messias. E ele então fica muito espantado. Ele diz, bom, eu agora estou na estrada, eles vêm por aqui, envergonhado, o que é que ele faz? Recolhe-se ao lado. Apercebe-se que ele vem chegando mais próximo, cada vez mais envergonhado ele fica e esconde-se. Baixa os olhos, esconde-se com as mãos e fica ali, espera que eles passem. Em dado momento ele olha, ele está a olhar para baixo, e ele vê apenas 2 pés empoeirados, alpercatas ou sandálias,
quisermos. E ele então fica assim mesmo cheio de medo. Ele disse, e agora? Quando ele levanta os olhos, é o Messias. É aquele ser com um olhar luminoso a envolvê-lo naquela hora. E Jesus, o profeta, põe a mão sobre a cabeça, não articula a palavra, mas diz-lhe, e ele compreende, confia, ama, perdoa. E sai. Só isso. Mais nada. Aquele momento marcou Jazão de tal forma que ele começou a fechar o pensamento dele próprio. Era muito confuso. E ele gravou aquilo de tal forma, parecia que entrava-lhe luz pela mente. E ele vê o profeta afastar-se. E ele pensa, a minha aldeia, ninguém gosta de mim. Meus pais nem notarão minha ausência. Vou segui-lo. E ele vai então e começa a seguir Jesus. Ele acompanha Jesus em diversas passagens. Ele fica cerca de 3 meses acompanhando Jesus, a ouvir aquelas mesmas mensagens, a refletir sobre aquilo tudo e começa a sentir-se diferente. Detalhe. Ele encontra um momento muito feliz. Felicíssimo. Quando Jesus é colocado num burrico e vai entrar em Jerusalém. E ele sente aquela festa e ele diz, uau, estão a adorar o meu novo mestre. Ele a sentir aquele processo. Ele entendia o que Jesus dizia. E ganhou uma outra característica, que ele não sabia explicar, que quando ouvia as pessoas a falarem com ele, ou a transmitirem comunicações entre uns e outros, ele não ouvia, mas já percebia. Ele abriu alguns mecanismos da sua alma, que ele também desconhecia, e sentiu aquela felicidade, aquela festa, os louvores a Jesus. E era um dia muito especial, estava muito feliz. Mas também o dia mais triste da vida dele foi logo a seguir. Jazão é dos poucos que acompanha Jesus em todo o seu martírio. As pessoas continuavam a estranhá-lo pela sua forma, ele manteve a forma. Entretanto, alguns tinham medo, deixavam-no passar, outros não incomodavam, tinham até alguma, eu vou dizer, alguma ojeriza, né? Ficavam assim, a colocá-lo mesmo de forma apartada. E ele acompanha até o Monte da Caveira. Ele fica até o último momento. Então nós conhecemos João, Maria, né, que acompanhou até o último momento, conseguiram enfrentar ali a soldadesca, que até o afastava de forma agressiva, mas ele se mantinha lá. Então Jazão pensou, e agora? Se fazem isto, se fizeram isto com esta pessoa, o que será de mim? Mas ele preocupava-se mais com Jesus do que com ele próprio. Ele foi desnorteado. Então ele disse, bom, vou voltar à minha aldeia. E retorna à sua aldeia. Quando Jazão retorna à sua aldeia, seus irmãos não sentiram a menor falta dele. Entravam e saíam como se nem tivessem notado a sua ausência. Passado cerca de 3 meses. O pai não ligava, por isso também era igual. A mãe não podia vê-lo. Quando ele retorna, o que ele faz? Ele vai para o seu dia a dia. Mas ele notava que ele estava diferente. E ele começou a pensar em Jesus, no que ele tinha dito. E ele, na primeira noite, ele escuta em sua mente, confia. E ele começou a pensar, confia, realmente. Ele não confiava. Mas quando Jesus lhe apresenta aquele Deus e mostra, não propriamente a cura física, mas o que ele pode fazer com as emoções e que mensagem ele podia trazer, ele começou a pensar, não,
eu vou começar a confiar nesse Deus. É aqui que eu vou começar a minha mudança. Confiar. E ele começou a pensar. A confiança em Deus. Depois começou também a colocar em causa. Não, mas Jesus partiu. Mas ele viu o rosto de Jesus. Ele sentiu a liberdade de Jesus em meio à prisão. E ele disse, não, eu também estou preso. Eu tenho esta forma. Mas Jesus estava preso por fora e era livre. Confiar. Então ele ganhou aquela força. Ele disse, eu vou confiar. Venha o que vier. E depois, ama. E ele a pensar, ele disse, pois é verdade. Jesus fez aquilo tudo, amou, fizeram o que fizeram, ele continuou no mesmo estado de alma. Então, amar. Sim, é verdade, eu também não tinha amado. Eu passei a vida toda reclamando do que me faziam. Eu não compreendo o próximo, não compreendo os outros. Então eu também não fiz a minha parte. E ele disse, amar. Confiar e amar. E perdoar. Agora vinha a linha do perdão. E ele pensava, perdoar? Então eu vou ter necessidade para me libertar, como Jesus foi o exemplo, de perdoar, compreender o próximo. Naquela manhã, após essas reflexões, ele volta para a aldeia. E o que é que fazem as crianças? Atiram-lhe pedras. Só que agora, ele já não corria atrás deles para assustá-los. Ele lembrava-se de Jesus. E compreendia as crianças. Então o que é que ele fazia? Com aqueles braços longos. Ia buscar frutos silvestres. E quando as crianças lhe atiravam pedras, ele no início, com bastante medo, oferecia-lhes os frutos silvestres. E as crianças deixaram de ter medo dele e começaram a compreender que ele entendia o que estavam a fazer. Porque as pessoas pensavam que ele não compreendia nada. Olhavam somente a forma. Então as crianças começaram a brincar com ele. Porque já não tinham medo. Entretanto, os adultos continuavam na mesma perspectiva. Porque já estavam com aquele processo gravado. E ele resolveu que, quando encontrasse alguém com dificuldade, ele se colocaria na disposição de auxiliar. Carregar algumas coisas aqui, carregar outras acolá, ajudar nas coisas mais singelas que pudesse fazer, com um olhar amoroso. Era a transformação interior. Então, na aldeia, todos passaram a olhar para Jasão de forma diferente. Porque ele realmente estava diferente. Eis que surge o momento que nós, enquanto espíritas, vamos compreendendo as necessidades destes processos, em que a sua mãe adoece. Sua mãe adoece. O que faz o marido, seu pai? Não quer doenças. Vai embora. Os seus 2 irmãos fogem também, porque o medo da doença fazia com que a solidariedade desaparecesse. Quem ficou? Ele e a mãe. E a mãe prostrada não conseguia sequer tratar da alimentação. Estava mesmo muito doente. E então, quem lhe vem à mente? Jasão, quem lhe vem à mente? Jesus. É a sua oportunidade. É aqui que entra confiança, o amor e o perdão. E ele vai cuidar da mãe. Alimenta, está com ela, escuta. Não fala? Ele não fala. Só que os seus grunhidos agora já não eram de pressão nem para assustar ninguém. Eram grunhidos de quem queria comunicar e apenas como que se dissesse apenas assim. Mais harmonioso. E passam-se meses a cuidar da mãe. E a mãe piorando, piorando, até que chega um momento em que a sua mãe sente que vai partir. Já não tem forças, está para exaurir-se. Então, mesmo sabendo que ele não ouvia, mas agora sabendo que ele percebia, diz-lhe, errei muito, meu filho Jasão. Você tem um tesouro que eu nunca vi.
perdoa-me. Naquele momento, Jazão olha para sua mãe e sente que é o último instante. O perdão dá-se num abraço. A mãe liberta-se, desencarna em seus braços, mas aquele momento liberta Jazão. A mãe liberta-se para a espiritualidade, pedindo perdão, compreendendo suas dificuldades. E Jazão, então, também se liberta. E aí ele passa a frequentar a aldeia, agora numa outra postura, e assim vai, vivendo os seus dias. Como o seu problema físico também não lhe permite que ele fique muito tempo na Terra, havia muitos desarranjos, Jazão, quando parte para a espiritualidade, ele é recebido por uma figura luminar. E ele escuta: bem-aventurados, vós que tendes sede de justiça, pois que sereis saciados. Bem-aventurados vós que sofreis, que chorais, pois que sereis consolados. E aquele sermão do monte, as mensagens de Jesus, que ele escuta ao partir para a espiritualidade, era o conjunto, era o seu marco nesse novo mundo, livre. Compreender então que quando Jesus faz referência às bem-aventuranças, está a nos falar de que tudo o que estamos a viver, de dificuldades, de desafios, são as nossas oportunidades de libertação. Enquanto espíritas, para nós torna-se simples perceber que Jazão nasce com essa dificuldade por desmandos do passado. Reconhece que quando, em suas capacidades, utilizou-as mal, de forma equivocada. E experimentando esta situação nova, imaginem o que acontece conosco, como aconteceu com Jazão, numa futura encarnação. Como é que nós vamos lidar com a deficiência do próximo? Como é que nós vamos olhar para além da forma nessa nova experiência? E é aqui que está a mensagem de Jesus: curar a alma. É por isso que estamos no centro espírita. É por isso que se diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Porque voltamos à simplicidade da mensagem de Jesus para que ela nos cale fundo no coração e nós tenhamos decisões diferentes, baseados numa compreensão nova. O que é que estamos a fazer em família? Qual é a nossa relação com os nossos pais, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, enfim, conosco próprios, até com os nossos conflitos. E esse é o grande trabalho. Nós podemos muitas vezes olhar para Jesus e apenas querer que tudo nos seja facilitado. Podemos, não há problema nenhum com isso. É a nossa fase. Mas há uma outra, em que nós abrimos o coração de par em par e a nossa mente, em que nós queremos que Jesus atue verdadeiramente nas nossas emoções, nos nossos valores, para que nós apliquemos em nossas vidas. Quando Jesus curava, e há uma passagem impressionante, curava fisicamente, porque espiritualmente muita gente se curou, e por isso é que estamos aqui hoje. Porque se nós continuássemos doentes naquela altura, não quiséssemos nada, as gerações futuras também não teriam as oportunidades que nós estamos a ter agora. Aquele momento épico, em que Jesus diz: sinto que alguém me tocou, em pleno mercado, uma confusão tremenda, e os discípulos: não, como que alguém tocou? Toda a gente toca, Senhor. Ele diz: eu senti sair virtude de mim. E surge aquela senhora hemorroíça, já com um problema de anos, que não conseguia resolver, e diz: fui eu
fui eu, Senhor, que toquei. E podemos dizer, toquei em tuas vestes. E o que é que Jesus disse para a senhora? A tua fé te curou. Jesus não assumiu o papel de dizer, eu te curei. Porque isso seria muito cômodo para nós. Que terceiros, e neste caso estamos a falar de Jesus, nos resolvessem os problemas ou nos curassem. Porque nós somos o nosso médico. A confiança que nós colocamos em nós próprios, na nossa vida, no nosso cotidiano, é a nossa força curadora. Mas quando nos distraímos com os ruídos, culpabilizando terceiros, a saúde, os médicos, o vizinho, os pais, seja lá o que for, a sociedade, a política, eu estou a deixar de viver a minha vida para agregar à minha vida as condições que os outros nos colocam. Não somos livres. Então Jesus, quando é apresentado por Pilatos, e escutamos isto até hoje, eis o homem livre. Sem nenhum pejorativo. Livre. É o trabalho, esse é o trabalho que Jesus nos convida a fazer por nós próprios, quando nos diz, a tua fé te curou. Então nós podemos muito mais daquilo que imaginamos. Somos filhos de um mesmo Pai. E posso vos dizer uma coisa. Não nos falta amparo nessas nossas próprias decisões. É facto que muitas vezes ainda teimamos nessas circunstâncias de querer manter esses nossos atavismos, coisas que atam. Atar, prender, amarrar, quando se fala atavismos, são coisas que nos prendem a uma série de conceitos que não nos deixa verdadeiramente sermos livres. Então este é o convite da Páscoa. Não da Páscoa judia, não da Páscoa ritualista, em que cometemos muitos enganos, até, vão perdoar isto, quer sejam comerciantes, seja o que for, não importa, não é? Tetos cheios de ovos de chocolate, a malhação dos Judas, que ainda bem está a acabar, espero bem que isso acabe o quanto antes. Todas essas festas, tudo bem. Cada um faz aquilo que lhe aprover nesta altura, não tem problema nenhum. Mas nós, que vamos estudando as coisas da espiritualidade, temos uma responsabilidade maior. De olhar para este período com responsabilidade, com reflexão. Então não pode ter chocolate? Claro que pode, gente. Não está aqui a dizer, não pode fazer isto, aquilo. Nem Jesus diz isso. Nem Jesus proíbe nada. Ele orienta. E a única orientação direta ou objetiva, ele diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas ele diz uma. Exatamente. Amai os vossos semelhantes. Ele, para aqueles que conheciam mais, estavam com ele, ele disse, amai-vos como eu vos amei. É tão simples isto. Tudo tão simples. E o ritualismo, do momento e por aí fora? Respeitamos. Então, mas e a alegria das crianças em procurar os ovos? Mantenham a alegria. Mas que as nossas crianças saibam que isto são apenas rituais. E que a essência de Jesus está no exemplo de cada dia que nós lhes damos. Nos valores, não só que apregoamos, mas que precisamos fazer no nosso dia a dia como prática da nossa vida. Esta é que é a grande diferença. Então eu vou deixar de fazer isto, aquilo. Não, gente, faça tudo. Os próprios benfeitores, no Evangelho, falam-nos a respeito das questões do mundo. E dizem assim, vivei as coisas do cotidiano, mesmo as mais, eu vou dizer pueris, as mais pueris, mas fazei-o de forma a santificar cada uma delas. Percebem isto? Ou seja, não é para nos afastarmos do mundo, porque as coisas estão assim, desta ou daquela outra maneira, que nós não concordamos. Essas são as nossas amarras. Sejamos felizes, sejamos honestos conosco próprios e vivamos as coisas, mas com lucidez. Não foi pedido a Jasão que se afastasse da família, ao contrário, que se juntasse.
Então Jazão, por que eu digo que marca? Porque é uma história tão simples e que demonstra a real cura de Jesus em nossas vidas. É cá dentro. É no coração. E, por consequência, no comportamento. Então, este período de reflexão leva-nos a ver Jesus para além de uma cruz, para além do martírio, sendo que, saberão disto, naturalmente, alguns que conhecem um pouco mais do processo, que muitos olham até na espiritualidade, por interesse próprio, como Jesus derrotado numa cruz. E ao contrário. Jesus venceu as coisas do mundo, dando um testemunho impressionante. Dizer, eu sou livre, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E depois, para a alegria de Jazão, recebe a notícia de que o Mestre havia se apresentado aos seus discípulos. E a notícia espalha-se. E aquela grande força da prova da continuidade da vida dá um ânimo extra às pessoas. Mas reparem, era necessário? Se pensarmos bem, Jazão já estava curado. Recebeu foi uma alegria, mas Jazão já estava curado. Questões, amigos? Eu procurei este livro e a história que mais me tocou e me emocionou muito foi precisamente esta. Esta de Jazão. O livro traz vários testemunhos e transporta-nos. Eu vou dividir uma coisa convosco, se vocês disserem que eu disse, eu nego, apesar de estar gravado. Quando nos transportamos e buscamos com sinceridade, né, a sintonia com esse trabalho de Leon Tolstói, de Allan Kardec, de Emmanuel, as obras trazidas por Divaldo, por Chico Xavier e inúmeros outros. Se tirarmos os nossos pontos de vista e mergulharmos nessas realidades espirituais, sem nunca perder o senso crítico, atenção, né? Porque as coisas têm a sua harmonia. Isto toca-nos a alma. Quem é que nestas férias atendeu ao desafio de ler Paulo e Estevão? Não precisam levantar a mão, está bem? Eu outro dia falava com um jovem a respeito desse livro e convidei-o a ler outros. E ele disse, assim, taxativamente, enquanto estive a ler o livro, senti-me muito bem. Mais ânimo ao acordar. Mais serenidade no dia a dia. Bom, ninguém obriga ninguém a nada, né? Então já está a ler outro. Né? E quando eu estive a ler este, pela primeira vez, a minha esposa, que faz o favor de me aceitar como marido, pergunta-me a meio do livro, estás bem? Estou. Noto que estás algo melancólico. Só estou emocionado. Então sugiro que mergulhem na mensagem de Jesus na sua essência. Nos testemunhos daquele tempo que chegaram para nós via espiritualidade. Porque aqueles que chegaram pelo Evangelho são muito válidos, grandes ensinos, mas são aqueles em que marcaram de tal forma que foram transcritos. Tudo bem? Então esta é a nossa sugestão. Vai? A biblioteca tem esse livro. Vai? Tem esse livro. Estejam à vontade. Então fazer referência a isso. Tá bem? Esta história de Jazão é uma delas. E depois tem outras, muitíssimo interessantes, belíssimas, belíssimas. Alguma consideração? Alguma dúvida? Não? Se não houver, vamos ficar, e esse é o desejo que nós temos, vamos ficar com essa história de Jazão. Nós muitas vezes podemos assumir esse papel de quem precisa, não é do papel de Jazão fisicamente, de quem precisa confiar.
aquele toque de Jesus na cabeça de Jazão fica na nossa mente. Confia. Ama e perdoa. Então nós vamos encerrar o nosso encontro. Na espiritualidade que nos envolve. Encontramos a sensibilidade de muitos irmãos nossos. Na condição de trabalhadores, eles, tal como nós, aproveitam estas doces lembranças, um reconhecimento profundo da cura de Jesus em nós. E daqueles que estão na condição de receber atendimento, de ficarem na casa, a estudar tal como nós. Ficam momentos de uma viagem interior, para que cada um de nós venha a aclimatar a história de Jazão a momentos da nossa vida. Necessário dizer que Jazão ficou profundamente grato por viver experiência dolorosa e libertadora, porque quando se libertou, passou a amar. Amando inclusive a vida simples em que agora podia servir, porque aprendeu a colher do que agora plantava. Buscamos a Jesus neste momento, iluminando a nossa tela mental e vendo Jesus a caminhar pelas estradas. As almas mais sensíveis tomaram novas decisões naqueles instantes, e outras, ainda fechadas em si mesmo, gravaram o caminho, para que em tempo oportuno por ali caminhassem. Eis, Jesus, o que estamos a fazer hoje. A optar por um caminho diferente, em que o nosso pisar é mais suave, em que o caminho, apesar de tortuoso muitas vezes, recebe agora de nossa parte nenhuma demonstração ou reclamação. É o caminho que nós criamos, nos atalhos em que nos colocamos. Então é o caminho para a luz, Jesus. Tu nos dissestes que na casa de teu pai, ou de nosso pai, havia muitas moradas e queria nos preparar o lugar. Aqui, Senhor, nesta casa, em nossos lares, que agora memorizamos, visitamos, no nosso trabalho, qualquer lugar onde estejamos, Senhor. Podemos fazer a morada da paz, da harmonia.
E ali colocamos, nesse local de paz, e abraçamos ali mesmo os seres que amamos. Nossos filhos, nosso ou nossa consorte, os que se afinizam conosco. E estamos a abraçá-lo, Jesus, nesta hora. Mas muito em especial, aqueles que já partiram para a espiritualidade, a quem abraçamos com gratidão. Sentimos a paz que evola de Ti e também de nós, Jesus. E agora, Mestre, rogamos por aqueles que não nos desejam o bem, que ainda lutam para encontrar a paz interior, como nós também fazemos. E se porventura, hoje, estivermos a viver dificuldades de relacionamentos, queremos contigo, Jesus, lembrarmos de que todos estamos em jornada de progresso, de evolução. E muitas vezes os erros e as dificuldades que vejo nos outros, elas são minhas. Necessitamos todos de Ti, Jesus, para iluminar os nossos melhores propósitos de mudança. E recebendo nesta hora a Tua paz, a envolvência dos Teus trabalhadores da espiritualidade, que deixam descer sobre cada um de nós as energias necessárias para o incentivo à nossa mudança. Uma luz interior que beneficia todo o nosso corpo físico, mas em primeiro lugar a nossa cura espiritual. Desejamos compreender-te um pouco melhor, Jesus, a cada dia. E como sabemos que nos abençoas neste propósito, rogamos-te por toda a humanidade. Em meio a tantos conflitos, o progresso é imparável. E olhando para além da forma, iluminamos cada irmão nosso, dirigentes, mais ou menos perturbados, causando perturbação, são nossos irmãos, Senhor. Que a Tua paz continue a se espraiar pelo planeta, sobre todos os povos, e que os povos e nós aproveitemos essa inspiração constante que nos envias, direto ou indiretamente. Desejamos que nos acompanhes de retorno aos nossos lares ou a qualquer compromisso. Aonde estejamos, Jesus, sintamos a Tua luz e a dividamos com quem quer que esteja. Muito obrigado, Senhor.